Fala galera do Cine Eterno, eu acabei de assistir Animais Fantásticos e Onde Habitam, a mais nova empreitada de J.K. Rowling, mesma autora de Harry Potter. E aí, vira eterno ou vai pro inferno? Vamos falar do que interessa, se o filme é bom ou não é. E eu digo com toda certeza que o filme sim é bom, pode ficar tranquilo. Sim, o filme ele é bom, mas não é Harry Potter. Isso tem que ficar bem elucidado para todo mundo que for entrar assistir Animais Fantásticos. Não é Harry Potter. É uma história nova que se passa no mesmo mundo de Harry Potter. Ou seja, é um spin-off. Então, se você está esperando ver alguma menção a Harry Potter ou qualquer outra história, não. O que tem são referências do universo. A gente não está mais na Inglaterra, a gente está agora em Nova York, em 1926, pré-queda da Bolsa Americana. Então, é um outro mundo, diferente do mundo de Hogwarts que a gente está acostumado. E aí que entra a importância da J.K. Rowling estar no roteiro. Ela, como ninguém, sabe construir personagem, sabe construir universo. E o melhor de tudo, o universo que ela criou é tão perfeito e tão redondinho que tu sempre consegue pega uma lupa, entra e tu consegue criar uma história nova. É exatamente o que ela faz. Ela abre o universo, pega uma lupa e se foca num local. No caso, Nova York, e na história do Newt Scamander, que, para quem não sabe, é o escritor do livro Animais Fantásticos e Onde Habitam, que nada mais é do que um livro didático que ajuda as pessoas, ou ajuda, no caso, os alunos de Hogwarts, a entender mais sobre os animais e como encontrá-los e o que eles fazem. Então, que o universo era bom e que o universo era fantástico, isso não tem dúvida nenhuma. Vamos entrar direto no filme e sem spoilers comprometido. Como eu disse, o filme ele é muito interessante, ele é muito bom, mas não é Harry Potter. Ele funciona muito bem como filme separado. Então, se você nunca viu nada de Harry Potter, você pode assistir Animais Fantásticos tranquilo, sem problema nenhum. E a história é muito interessante, a história é muito boa, e os personagens novos que nos são apresentados são muito legais, são muito bem desenvolvidos, apesar de alguns, na minha opinião, deviam ter um pouquinho mais tempo de tela e tirar um pouco da tela, por exemplo, do Newt Scamander, que a história dele a gente sabe que vai ser desenvolvida e a gente sabe que tem mais 50 mil filmes pela frente. Eles poderiam deixar um pouquinho menos da história, porque em vários momentos eles dão pistas do passado dele, dão coisas sobre o futuro e focam bastante nele. E os personagens coadjuvantes que são muito interessantes e que poderiam ter um espacinho mais de tela, ficam ali. E aí que pra mim entra o primeiro problema do filme. Sim, eu gostei do filme, mas o filme ele tem problemas. A gente tem que admitir que tá também no roteiro da J.K. Rowling. E é no problema que eu sempre falo. Uma coisa é tu escrever um livro, outra coisa é escrever um roteiro de filme. No livro, tu pode fazer vários momentos e trechos descritivos e vários trechos introduzindo o personagem e contando mais sobre o personagem sem que fique chato. No filme, quando a gente tem uma história, uma trama para construir, isso pode ser problemático. E é aqui que pra mim tá o calcanhar de Aquiles do Animais Fantásticos Onde Habitam. Ele não tem uma trama muito bem delineada, muito bem definida. O que acontece? A gente tem a questão dos animais que fogem da maleta do Neil, que é uma parte da narrativa. A gente tem a questão do Obscurus, que tá atacando a cidade. A gente tem mais introduzir personagem. Mais a questão que tem um trouxa que sabe do mundo bruxo. São várias questões que, em certo momento da narrativa, pelo menos tu chega e se pergunta qual é a história. E se a gente chega e se pergunta qual é a história do filme, é que tem algum problema. E o problema está justamente nisso aí. Infelizmente, Animais Fantásticos Onde Habitam, ele não foi pensado para ser um filme sozinho. Ele é um filme de origem de mais 4 filmes. E ele martela isso o tempo inteiro. Tanto que ele deixa diversas pistas soltas, simplesmente para serem respondidas nos próximos filmes. Isso é um problema, para quem vai assistir, é um problema, porque tu não vai ter as respostas que tu tem. Mas, infelizmente, eu reclamo disso, mas é uma coisa que eu já tô aceitando, porque, basicamente, hoje em dia, todos os filmes já são pensados assim. É só ver, por exemplo, a nova trilogia de Star Wars, que o primeiro filme de Star Wars é simplesmente aberto. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar mais sobre o filme em si. Atuações. Eu gosto do Eddie Redmayne, mas eu tenho sempre alguns problemas com ele, porque em muitas vezes ele me parece muito exagerado. Ele parece que ele quer te mostrar que, olha, eu estou atuando, eu sou um bom ator. Olhem pra mim, eu estou atuando. Isso em certos personagens deixa ele caricato. Só que aqui o Newt, ele é um personagem caricato. A forma como ele se porta e a própria maneira como ele interage, ele é uma pessoa que só sabe lidar com animais e as relações com humanos perto dele são muito estranhas. Então, ele ser caricato e ele ser do jeito que é,
funciona muito bem. Outro personagem que me surpreendeu muito foi o Colin Farrell. Eu não gosto dele. Enfim, eu não posso falar muito, porque aqui já vai entrar spoiler. Eu não vou falar nada do personagem dele, se você ainda não viu. Mas quem já viu sabe o que eu tô falando. O personagem dele, ele é um personagem muito interessante e que ele vai passando por reviravoltas durante o filme. Então, é muito interessante perceber como ele tá bastante sério em certos momentos e como isso vai se alterando conforme o enredo vai se enrolando. E por fim, antes de acabar, eu vou dizer pra vocês que, pra mim, a melhor coisa do filme, eu vou ter que admitir, que se chama, pela primeira vez, David Yates. Pra quem me conhece, sabe que eu simplesmente odeio o diretor David Yates. Eu acho que ele simplesmente se perde no que ele quer construir. Eu acho ele uma confusão. E, além de tudo, ele é o diretor que a Warner manda. Ele é um diretor, só a função dele é diretor. Ele não manda em nada porque a gente sabe que quem manda são os produtores da Warner. Pois bem, pela primeira vez, eu consegui ver traços dele. Eu consegui ver questões um pouquinho mais decisivas do filme e que tem dedo do diretor. E às vezes são coisas mínimas. A coisa que mais me deixava receoso pro filme era a direção dele. E sem falar mais nada, sem falar mais spoiler, eu quero que vocês assistam. Ele tá apenas sensacional. Foi uma surpresa em tanto. Animais Fantásticos e Onde Habitam, ele é uma surpresa e tanto pra quem não é fã e pra quem é fã. Quem não é fã vai se incomodar muito com os problemas de roteiro que eu já falei, e quem é fã não vai nem perceber. Então é aquela coisa, tem que saber o filme que tu tá assistindo. Sem mais delongas, vamos direto pro Purgatório. Tá na hora de saber a nota que eu vou dar pra Animais Fantásticos e Onde Habitam. Se é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu, eu tenho um sistema de notas diferente. Se eu der de B para cima, o filme ele vira eterno. E se eu der de C para baixo, ele vai pro inferno. E Animais Fantásticos e Onde Habitam vai ganhar um A-. Só não ganha um A+, porque ele tem esse probleminha de roteiro que eu acho bem complicado para algumas coisas. Quem for assistir de fora e que não se encanta tanto pelo universo, vai sentir esse problema de roteiro, que é a trama não bem delineada, mas de resto vai se encantar com os efeitos, vai se encantar com os animais, que são a coisa mais fofa. E também eu recomendo muito que vocês assistam o filme em 3D, porque tem umas trucagens bem legais, vale a pena assistir o filme em 3D. Não é imprescindível, não é indispensável, mas se você conseguir assistir uma cópia em 3D, ainda mais em IMAX, vale bastante a pena. Então é isso, se você gostou desse vídeo, dá um joinha básico aqui embaixo, já aproveita e te inscreve no canal. Entra também lá no nosso site, cineeterno.com, e também na nossa fanpage do facebook.com/cineeterno. A gente se vê numa próxima.